Bom, estamos começando mais uma videoaula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o banco de questões. Como inserir um banco de questões. Bom, inicialmente vamos acessar nossa área de treinamento com o nosso usuário web de data. Na nossa área de treinamento, vamos escolher treinamento e no treinamento do processo de avaliação web de data. Bom, aqui então nós vamos criar o nosso banco de questões. Como vamos começar? Começando, a gente vai na configuração, banco de questões. E aqui a gente tem as perguntas, categorias, importação e exportação. Bom, toda questão ela pode ser classificada numa categoria. Vamos inicialmente dar uma olhada aqui nas categorias. A gente vem aqui nesse exemplo da nossa área de treinamento. A gente tem algumas categorias já pré-definidas. Observe que existem categorias e subcategorias. É possível você movimentar essas categorias, né, de posicionamento. Por exemplo, aqui eu posso movimentar para uma categoria. Se eu clicar aqui, ele passa a não ser mais a subcategoria de custos, tá? E passaria a ser uma categoria principal. Então, o ponto de equilíbrio não é mais uma subcategoria de custos. Mas agora eu poderia, por exemplo, se eu quero que ele seja uma subcategoria de custo, eu posso simplesmente clicar aqui, que ele vai criar uma subcategoria de custo. E volto para cá. Posso também colocar em posição diferente, subindo ou descendo. Bom, essa seria como eu faço um movimento aqui as minhas categorias, que seria a partição de categorias. Mas acho que também é possível a gente criar uma nova categoria. Então, por exemplo, uma categoria teste. Nessa categoria teste, ela pode também estar dentro de uma outra categoria ou na categoria padrão do treinamento. Vou deixar na categoria padrão do treinamento. A gente vê nesse instante aqui criada a categoria teste. Observe que ela está em ordem sequencial. Eu posso colocar ela, movimentar ela antes, eu quero que ela fique antes da sistema de automatização. Então, quando eu peço a movimentação dessa categoria, ela vai para um nível acima do sistema de automatização. Observe que ela apareceu aqui. Eu tenho aqui que 0, que significa que não existe nenhuma questões para essa categoria ainda no banco de questões, que ela pode ser utilizada. Bom, temos aqui essas numerações representam então as questões que tem dentro de cada categoria. As categorias elas são definidas aqui nesse ponto, mas o que nos interessa mesmo são as perguntas. Então nós podemos definir as categorias e depois vamos definir as perguntas. Quando vamos definir as nossas perguntas, nós temos aqui uma relação já das perguntas que existem aqui, né? Todas nessa categoria. Observe que a gente tem para mostrar as questões de subcategorias, porque se eu posso desmarcar isso, vai mostrar só as que estão dentro da categoria padrões, que são essas daqui, ou posso escolher aqui as 17 questões de plano de negócio. Estão aqui, então aqui eu posso ir movimentando, ou só as duas do ponto de equilíbrio. Observe que se mostrar aqui as subcategorias, eu poderia, por exemplo, de custos. Nesse caso ele me mostra as 16 até das duas subcategorias, que seria do ponto de equilíbrio, que seria essas duas definição do ponto de equilíbrio e variável envolvendo ponto de equilíbrio. Observe que aqui a gente tem então, tá, a variável envolvendo ponto de equilíbrio, ela está aqui junto, e a definição do ponto de equilíbrio, que são na subcategoria. Essa é uma maneira de movimentar aqui dentro, entre as minhas questões. Bom, essa é a apresentação do banco de questões. O que nos interessa aqui é como criar uma questão. Tá? Nós vamos dar um exemplo de uma questão do tipo calculado, que é uma questão um pouquinho mais complexa das demais, mas quase todas elas levam ao mesmo processo, né? Onde você tem aqui a opção de calcular e você vai criar uma questão. Quando a gente clicar no próximo, aqui ele abre a janela de uma questão do tipo calculado para ser preenchida. Vamos colocar essa questão dentro da nossa categoria teste que a gente acabou de criar. Aí, nesse caso, ele ficaria aqui, ou vamos deixar na questão na padrão de treinamento. Bom, estando na padrão de treinamento, vamos dar um nome para essa pergunta.
exemplo de questão calculada. E aqui eu vou colocar uma questão. Aqui seria, na verdade, a questão para o aluno. Como essa questão ela é calculada, ela contém em seu texto os chamados coringas, que são variáveis, que são preenchidas na hora em que o sistema mostra para o aluno a questão. Bom, então aqui nós temos a nossa questão, que um determinado produto deve ser embalado, em caixa se contém um coringa, então na verdade é uma variável que vai ser definida depois, unidades numéricas. Sabendo que o peso em gramas do produto é Y, gramas, determine o peso de Z caixas do produto. Então observe que é uma conta matemática que o aluno deverá fazer. O valor da questão 1 considerar 1, não vamos colocar nenhum feedback. A respostas, então, na verdade, como eu tenho x, y, z, a resposta para a minha questão seria o x vezes o y vezes o z. Observe que essa seria a resposta para a minha questão. A nota 100%. Vamos manter uma tolerância aí de 0,01, relativo 0,01% de erro, tá? Duas casas decimais, podemos deixar isso dessa maneira aqui. Bom, o tratamento das unidades, nós vamos dizer que ele precisa fornecer para a gente a unidade. A unidade vai ser avaliada, então nesse caso nós teríamos aqui um menu de opções para que ele escolha qual que é a unidade que ele vai colocar. Tá? E a unidade vai ficar à direita do número, que no caso é gramas. Nós vamos utilizar a unidade de gramas, que ele pode responder em gramas, como também ele poderia responder em quilos. Então, teria aqui a primeira unidade, vamos colocar aqui gramas, o multiplicador é 1, porque a resposta que a gente está dando seria para os valores, seria em gramas. Vamos criar mais um espaço para mais unidades, porque a gente só tem um espaço, né? Vamos criar o que a gente quer mais de unidade aqui, que seria quilograma. E o fator de multiplicação, nesse caso, é 1000. Então eu teria que pegar o valor que eu tenho em quilograma, multiplicar por 0,01 para dar a resposta em grama, já que esse é o multiplicador correto. Tá? Aqui para múltiplas tentativas não vamos preencher essas opções, nem vamos dar dicas. Vamos manter esse padrão, tá? E vamos salvar nossas mudanças aí. Bom, uma vez salva, como a gente colocou no texto com x, y, z, ele vai mostrar para a gente as opções, se a gente quer usar o conjunto que já existe ou um novo conjunto. Vamos criar um novo conjunto de dados para x, y, z. Se existe já essas variáveis, ele pode utilizar já uma variáveis já pré-montadas antigamente para uma outra questão. Ele pode reutilizar o valor. Isso é interessante quando você quer fazer variáveis que valem para várias questões. Bom, vamos para a próxima página. Nesse instante é mostrado para a gente valores, preenchimentos aleatórios. Vamos pegar e colocar aqui valores. Vamos preencher o primeiro aqui, deixar o valor 3 aqui como exemplo. Deixa de 1 a 10 mesmo, com 0 casas decimal. Aqui vamos deixar um valor 12, de 10 a 15. Aqui vamos deixar um valor 6. Esses valores que estão preenchendo aqui são valores padrões, ou seja, esse aqui ele vai utilizar para nos dar um exemplo da resposta. Então seriam os padrões que eles temos 3, 12 e 6. Tá? Bom, uma vez que a gente alterou isso daqui,
esses valores já não é mais 9, 12, 30 e 12. Seria 3, 12 e 6. Ele deveria fazer essa conta. Para fazer essa conta, a gente tem que mandar ele atualizar essas tolerâncias aqui. Então ele vai atualizar essa conta para que a gente tenha uma ideia de resposta. Vamos pedir para ele atualizar. Ele vai atualizar, então ele passou a usar agora o meu 3, 6, 12 que eu defini aqui para esses valores coringas. Nessas são as faixas desses valores que eu quero que ele utilize. Tá? E a resposta pode vir com 2 casas decimal ou com nenhuma, né? Com a que a gente define quando a gente quer. No caso aqui, o exemplo nós deu 216 gramas. Bom, nesse instante nós precisamos acrescentar o nosso conjunto de variáveis, porque nós só dizemos a faixa e não quais são esses valores. O sistema ainda não existe o valor. Ele está usando só os padrões para nos mostrar aqui um exemplo. Vamos então mandar ele acrescentar aqui um conjunto de 10 padrões. Tá? A hora que ele acrescenta esse conjunto de 10 padrões, ele nos traz aqui então um exemplo, tá? De 9, 12, que é uma faixa. É o conjunto 20 que ele está falando. É que já existiam outros padrões. Então ele está usando, aqui eu posso mandar ela, me mostra aí os 5, me exibir 5 grupos desse conjunto que existe gravado. Então valores de x, y, z, existem esses 5 aqui que vão ser usados. Então cada aluno pode receber um conjunto desse para responder a questões. Então cada aluno poderá ter uma resposta diferente para a mesma questão. Vamos salvar as mudanças. E aí pronto, nós temos a nossa exemplo de questão calculada criada. Então nós temos aqui, podemos editar essa questão, voltar lá para alterar algum valor da questão, algum parâmetro que a gente queira que seja mudado. Podemos excluir a questão ou podemos utilizar a visualização. Bom, uma vez que a gente montou a questão, podemos visualizar a questão para ter uma olhada. Aqui é um exemplo, ó, contém 9 unidades, produtos de 14 gramas e 4 caixas. E aí, como que o aluno vai ver a questão, né, dessa maneira? E aqui a gente poderia, por exemplo, eu quero testar a prédica, a resposta correta é 504 gramas. Tá? Posso também enviar, começar de novo, ele vai gerar outros valores aqui. E aí eu tenho que responder. Então seria 9 vezes 14 vezes 4. Isso vai dar, vamos considerar por alto aí, 32 vezes 360. E vamos excluir isso daí, gramas. Vamos já finalizar. Bom, a resposta correta é 504. Então, está muito longe. Então, ele me deu errado. Como a resposta é 504, vamos tentar de novo. Se o aluno coloca 500, por exemplo, 500 gramas. Que ele vai considerar a resposta correta, porque está dentro da margem de tolerância de erro que a gente informou. Outra coisa é que se o aluno aqui, em vez de ele colocar 500 gramas, ele põe meio quilo. Observe que o sistema considerou correta a resposta dele também. A resposta é 504 gramas, que é aproximadamente meio quilo. Então, essa também, ó, ele vale a unidade que o aluno coloca. Beleza? Então, aqui a gente criou uma questão dentro do banco de questão que vai ser utilizada para vários questionários ou lições que possam ser feitas. Aqui a gente tem o nosso conjunto de questões. Podemos editar a questão, voltar a editar a questão, né? Por exemplo, se eu clicar aqui, eu volto à edição. Observe que agora, como eu voltei à edição, eu já tenho pré-definidos os valores de x, y, z que eu fiz. E ele diz que tem 20 com um conjunto de 20 valores para ser utilizados nessa questão. Certo? Podemos alterar qualquer coisa e voltar a salvar. Vamos cancelar. Ou eu posso também criar uma cópia da questão. Isso é uma coisa muito importante também. Às vezes eu quero duplicar uma questão e alterar alguns pequenos valores ou outro tipo, uma pequena informação no enunciado da questão ou respostas diferentes. Eu posso criar uma cópia da questão. Quando eu crio uma cópia da questão, vocês
porque óbvio que ele vai voltar para a página. Essa é uma questão de calculado, ele tem que passar em todas essas informações. Ele volta aqui e eu passo a ter 2 vezes a mesma questão. Também é uma possibilidade de vocês reutilizarem esse recurso. Outra coisa, eu posso excluir a questão utilizando o x. Ele me pede para excluir a questão. Aí pronto, acabei de excluir a questão. Bom pessoal, essa seria a nossa videoaula informando sobre a formação de questões. Muito obrigado pela atenção.